Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um outro método para encontrar raízes aproximadas para equações ou zero de funções, certo? E esse é o método de Newton-Raphson, também conhecido como método de Newton-Raphson, tá? Então, esse é considerado um dos métodos numéricos mais eficientes computacionalmente para determinar raízes de funções. Então, primeiro, vamos ver como que a gente deduz o método. Essa dedução que eu vou apresentar aqui vai ser a partir do polinômio de Taylor. Depois a gente vai fazer uma interpretação geométrica do método e, por último, entender por que de fato esse método funciona, tá bom? Então, primeiro vamos considerar uma função f aí de classe C2 no intervalo AB e vamos considerar P0 também em AB uma aproximação inicial para P, em que P é uma raiz de f, tá? Bom, vamos considerar a primeira expansão de Taylor aí, dessa função f, em torno desse ponto P0. Então, se a gente se lembrar, essa expansão vai ser dada por f de x vai ser igual a f de P0, porque a gente está fazendo nesse ponto P0, mais x menos P0 que multiplica f' de P0, e como a gente está falando sobre a primeira expansão, a gente vai somar aqui com o resto, né, que de certa maneira está associado ao erro de se aproximar essa função por essa expressão. Então, mais x menos P0 ao quadrado dividido por 2, vezes a segunda derivada aplicada num epsilon de x, em que esse epsilon ele pertence a esse intervalo x e P0, que é um intervalo que está contido no intervalo AB inicial, tá bom? Ok, a gente está partindo, então essa é a expansão de Taylor dessa função em torno desse ponto, em torno do P0, perdão, ok? Vamos aplicar aqui, vamos fazer x igual a P. Quando a gente faz x igual a P, lembra que a gente está considerando que P é uma raiz para a função f, né? Então isso significa que quando a gente faz x igual a P, f de P é zero, certo? Então quando a gente faz isso, ó, nós obtemos f de P, que é zero, né? E aqui é simplesmente substituir x por P naquela expressão anterior, tá bom? Bom, o que a gente pode observar? Se o módulo de P menos P0 for um número pequeno, quer dizer, se P e P0 estiverem próximos um do outro, significa que P menos P0 ao quadrado é menor ainda, né? Se esse número está próximo de zero, ele ao quadrado vai ser menor ainda. Bom, isso significa que, de certa forma, sendo esse número P menos P0 ao quadrado pequeno, então essa parte aqui da expressão eu vou desconsiderar. Então isso significa, desconsiderando aqui esse último fator da soma, né? Porque a gente está sob essa condição que P menos P0 tem um módulo pequeno, então a gente fica só com essa parte aqui, né? E o que a gente pode dizer é que f de P0 mais P menos P0 vezes f' de P0 é aproximadamente zero, certo? Bom, quando a gente isola aqui, faz as devidas operações e isola o P nessa expressão, o que nós temos é que P é aproximadamente P0 menos f de P0 dividido por f' de P0. E esse vai ser o nosso P1. Essa é a base para o método de Newton. Nós vamos então construir uma iteração funcional, certo? Uma sequência Pn, que é dada da seguinte maneira: o primeiro elemento dessa sequência é esse P0, essa aproximação inicial, e os próximos são dados por Pn menos 1 menos f de Pn menos 1 sobre f' de Pn menos 1. Ok? Então esse é o nosso P1.
Quem que seria o nosso P2? Seria P1 menos F de P1 dividido por F' de P1 e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa é a ideia de onde vem, né, o método de Newton. Agora, como que geometricamente a gente pode visualizar esse método? Então, digamos aí que a gente tem essa função dado por y igual a f de x, e a gente então quer obter aí uma aproximação para essa raiz p, para esse 0p dessa função aqui, onde corta o eixo x, certo? Então, se a gente tem um ponto pk, f de pk, um ponto aí da nossa curva, né? Como que é a equação da reta que é tangente ao gráfico dessa função f nesse ponto? Bom, se ela é tangente ao gráfico, lembra que o coeficiente angular vai ser justamente a derivada da função aplicada nesse ponto pk, né? Então, a reta tangente tem essa equação aqui, ó, L de x igual a f de pk mais x menos pk vezes f' de pk, certo? Isso aqui é justamente um modelo linear que aproxima a função f, né, numa vizinhança desse ponto pk. Ok. O que acontece quando a gente faz esse Lx aqui igual a zero? Se a gente iguala isso daqui a zero. Quando a gente iguala isso daqui a zero e isola o nosso pk, que aparece aqui, o que a gente tem, isola o nosso x, isola o nosso x que aparece aqui, o que a gente tem é que o nosso x vai ser dado por pk menos f de pk dividido por f' de pk. Ou seja, igualar isso aqui a zero significa, e encontrar esse x, né, que tem essa cara, significa que esse é o x, onde o meu y é zero. Significa que nesse ponto aqui, a reta tangente, né, a função f no ponto pk, f de pk, corta o eixo x, certo? Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos aqui a nossa função y igual a f de x e temos essa aproximação inicial P0. Temos esse ponto aqui, P0, f de P0. Vamos olhar para a reta tangente a essa curva que passa por esse ponto, certo? Ela tem essa inclinação f' de P0, né? Onde que ela corta aqui no eixo x? Onde ela corta o eixo x vai ser exatamente o nosso P1, certo? Então, depois a gente considera aí P1 e f de P1, esse ponto, e a gente observa quem é a reta tangente a essa curva que passa por esse ponto P1. Quem vai ser o nosso P2? O nosso P2 vai ser a interseção dessa reta tangente com o eixo x. Esse vai ser o nosso P2. E assim sucessivamente. Depois a gente vai olhar para o ponto P2, f de P2, vai olhar para a tangente, e aí quem vai ser o nosso P3 vai ser justamente onde corta o eixo x aí. Se vocês observarem, né, graficamente, a gente está cada vez mais se aproximando aqui do nosso zero da função f, né, do nosso p, certo? Então, essa é a ideia geométrica do método de Newton-Raphson. Tá bom? Ok, vamos para algumas observações aqui. Então, esse método de Newton, ele é uma iteração funcional. Por quê? Lembra que a sequência aqui
gerada pelo método de Newton é uma sequência que depende de uma função, da função f. Então, por isso ele é chamado de método de iteração funcional, certo? Nós vimos nas últimas aulas outro método de iteração funcional, que foi o método do ponto fixo, lembra? Será que o método de Newton e o método do ponto fixo estão associados de alguma maneira? E a gente pode observar que sim. Se a gente coloca Pn como g de Pn menos 1, em que g de Pn menos 1 é dado por essa expressão, né? Pn menos 1 menos f de Pn menos 1 dividido por f' de Pn menos 1, então a gente pode escrever o método de Newton dessa maneira, como um g de Pn menos 1 igual a Pn, certo? Se a nossa sequência Pn converge para P, então o que a gente vai ter aqui? Se essa função g for uma função contínua, né? A gente tem que Pn menos 1 converge para P, Pn converge para P, então a gente vai ter g de P igual a P. Se isso aqui converge, esse ponto vai ser também um ponto fixo aí da nossa g, certo? Que é definida dessa maneira. Bom, e também, né, o que a gente pode observar é o seguinte: se esse P é uma raiz de f, então o que a gente vai ter é o seguinte, por aqui, que eu olhei por aqui, se a gente olha por essa igualdade agora, Pn menos 1 converge para P, então f de P vai para zero. E aí por aqui também dá para ver, né? Pn menos 1 converge para P, Pn menos 1 converge para P, a gente vai ter g de P igual a P. Né? Então, se P for uma raiz de f, P, lembra que é o limite dessa sequência. Então, esse P também vai ser um ponto fixo para G. Então, se essa sequência converge para uma raiz de f, essa sequência converge para um ponto fixo da G, certo? Essa é uma primeira observação. Então, de certa forma, isso aqui está associado a um problema de ponto fixo. Uma segunda observação é que esse método ele tem uma limitação, né? Ele não funciona, ele não pode continuar se o f' de pk for zero para algum k, né? Porque senão a gente tem claramente aqui uma divisão por zero, isso não se dá, né? Não pode fazer. Então, esse método não funciona nesse caso, e na verdade, quando isso daqui também está muito próximo de zero, então quer dizer que essa fração vai crescer muito, né, a priori. Então, esse método aqui ele pode se tornar ineficiente nos casos em que isso daqui se aproxima muito de zero. Então, esse é um ponto falho, digamos assim, do nosso método, né? Ele não funciona quando o f' de pk é zero e ele fica ineficiente computacionalmente quando o f' de pk está próximo de zero. Tá bom? Então aqui nós temos, né, um algoritmo aí pro método, né? Então digamos que a gente tem aí a função f de x e nós queiramos determinar a solução aí f de x igual a zero, encontrar x que é zero dessa função f, dada uma aproximação p0. Então observem que o método ele é dependente também de uma aproximação inicial. Eu preciso escolher um P0, certo? Bom, então é isso. A gente vai dar como entrada uma aproximação inicial P0, uma tolerância aí para o nosso erro, né? Um número máximo N0 de iterações e vai ter como saída aí uma solução aproximada, P, ou uma mensagem de E, tá? Então, a gente vai começar aqui introduzindo um contador, né?
justamente para ir incrementando esse contador até o nosso número máximo de iterações. E aí, enquanto o nosso i for menor ou igual que esse número máximo de iterações, a gente vai executar esses passos aqui de 3 até 6, certo? Então, no passo 3, nós vamos considerar P como P0 menos F de P0 dividido por F' de P0, que é justamente o elemento, a cara da sequência, do termo geral da sequência que a gente estabeleceu, né? E aí a gente vai dizer, olha, vai perguntar, a distância de P até P0 é menor do que a tolerância dada? Se essa distância for menor do que a tolerância dada, significa que essa aproximação tá boa para o zero da função. Então retorna aí, dê como saída um P e para, né? Agora, se não parar aqui nesse primeiro momento, então incrementa o nosso i, atualiza aí esse P0 como nosso P, né? E aí volta aqui para o início do laço, certo? Então a gente vai entrar, vai ficar nesse laço até retornar um P, que é uma aproximação que está dentro aí da precisão estipulada, ou até a gente completar aí o número máximo de iterações, sair do laço, né? E aí retornar aí como resposta que após essa quantidade de iterações o método falhou, tá bom? Ok, então nós apresentamos aí o método de Newton. A próxima etapa vai ser entender por que esse método de fato funciona, certo? Uma observação aqui é que quando a gente foi deduzir o método de Newton a partir do polinômio de Taylor, lembra que nós colocamos a hipótese que P menos P0 ao quadrado deveria ser pequeno para que a gente pudesse desprezar a parte em que P menos P0 ao quadrado aparecia, né? O que isso significa aqui? Isso significa que é importante que nós escolhamos um P0 que esteja próximo o suficiente da nossa raiz, do nosso zero da função. Porque caso a gente não faça isso, isso significa que o nosso método ele pode falhar, ok? Então, a escolha do P0 é uma coisa importante para a gente conseguir garantir a convergência do método de Newton. Se eu escolho um P0 que não é adequado, pode ser que o método não funcione bem, tá bom? E a gente vai ver isso claramente aqui no nosso teorema. O teorema que garante o bom funcionamento aí do nosso método de Newton é esse aqui, né? Nós vamos considerar, então, uma função f de classe C2, aí nesse intervalo AB. Digamos que P, que é o zero dessa função, ou um zero dessa função, pertence aí ao intervalo aberto AB, e vamos supor que o f' de P seja diferente de zero, tá bom? Então, sob essas condições, é possível mostrar que existe um delta maior que zero, tal que o método de Newton gera uma sequência Pn que converge para esse ponto P, que é o zero da função f. Qualquer que seja a aproximação inicial P0, dentro desse intervalo P menos delta, P mais delta. Então, em outras palavras, o que esse teorema está dizendo é, olha, se a função f for de classe C2, se você tiver a existência de um zero para a função f no intervalo AB, existe um delta, não é para qualquer delta não, existe um delta específico,
tal que, se você pega uma aproximação inicial dentro do intervalo P menos delta, P mais delta, o método de Newton gera uma sequência que converge para o zero dessa função. Então, claramente, nas hipóteses desse teorema, né, nós temos aí a dependência da boa escolha desse P0. Não pode ser qualquer um. Tem que ser dentro de um intervalo aí, em torno do P, que a gente sabe que existe, né? Mas a gente não sabe bem quem é. Né? Tem que estar próximo do P aí, tá bom? Bom, nós vamos utilizar aqui, para conseguir demonstrar esse resultado, o teorema do ponto fixo que a gente viu nos últimos vídeos, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar essa função auxiliar g de x, dada por x menos f de x sobre f' de x, certo? E aí o que a gente vai fazer é mostrar que essa função g vai satisfazer as condições do teorema do ponto fixo, tá bom? Então, se ela satisfaz as condições do teorema do ponto fixo, significa que essa função g converge para o único ponto fixo da função g, ou seja, para o ponto P, tal que g de P é P, né? E uma vez que no método de Newton a gente define Pn, né, como g de Pn menos 1, se define dessa maneira, então, se essa g converge para o único ponto fixo, se essa Pn, essa sequência, converge para o único ponto fixo da g, esse ponto fixo, né, ele vai ser o zero aí da f pela própria definição aqui da função g, né? A gente vai ter que g de p é igual a p menos f de p sobre f' de p, só que g de p menos p, vamos colocar assim, a gente sabe que é zero, porque p vai ser o ponto fixo, né? Isso, por um lado, é zero, e por outro lado vai ser f de p dividido por f' de p. Né? Então, se isso é zero, é porque o f de p é zero, então o p é um zero para a função f. Então, esse vai ser o nosso plano. Considerar essa função g, mostrar que ela satisfaz as condições do teorema do ponto fixo. Então, essa sequência é definida dessa maneira, onde a g é dada dessa forma, né? Que tem a cara lá do método de Newton, vai convergir para o único ponto fixo de P, e esse único ponto fixo de P é um zero da função f, tá bom? Ok, então vamos lá. Olha, o que a gente sabe? Nós sabemos que a função f é de classe C2. E nós sabemos que f' é diferente de P, é diferente de zero, né? Se f é de classe C2, nós sabemos que a f' é contínua. E além disso, né, por hipótese, nós temos aí que o f' é diferente de zero, então a gente pode garantir que existe uma vizinhança desse ponto, uma vez que essa função aqui, f' é contínua, em que nessa vizinhança, se eu pego qualquer x nessa vizinhança, f' aplicado nesse x continua sendo diferente de zero, certo? Eu estou dizendo que essa vizinhança tem um raio delta 1. Quer dizer, está no intervalo P menos delta 1, P mais delta 1. Então, qualquer elemento x que eu pegue aqui, eu garanto que f' de x é diferente de zero. Bom, outra coisa que a gente sabe, pela definição da função g, é que essa função vai ser contínua em P menos delta 1, P mais delta 1, né? Por quê? Porque a f é contínua, a f' é contínua, divisão de contínuas é contínua,
y igual a x é contínua, subtração de contínua é contínua. Então, a função g é contínua. Ela, na verdade, não é só contínua, ela é derivável porque a f é de classe C2 e um polinômio é de classe C infinito, né? Então, se ela é derivável e se eu derivo aí a g, quem que vai ser a derivada da g? Vamos comparar aqui, ó, com relação a x, né? Derivada de x aqui vai ser 1, né? Menos, e aqui a gente tem a derivada desse quociente, que vai ser derivada do numerador vezes o denominador, então vai aparecer f' ao quadrado, menos o numerador vezes a derivada do denominador, então vai aparecer f', dividido por f' de x ao quadrado, né? O denominador ao quadrado. Se a gente tira o mínimo aqui, se a gente tira o múltiplo comum aqui e faz as contas, então a gente tem que g' é dado aqui por essa igualdade, né? Porque esse f' ao quadrado vai cancelar com esse quando a gente tirar o múltiplo comum. Bom, então como nós estamos supondo aqui que p é um zero para a função f, né? O que a gente tem é que g' de p vai ser dado aqui por fp menos f' de p sobre f' de p ao quadrado, e isso é zero, né? Porque isso aqui é zero. Agora, g' é uma função contínua, e g' é zero, né? G' de p é zero, perdão. Se g' de p é zero e g' é contínua, então significa que numa vizinhança do p, essa função ela está bem próxima de zero também. Então quer dizer que existe aí um delta, né? De modo que esse g' aqui, ele está preso entre um k, um menos k e um k, certo? Onde esse k é um número que está entre 0 e 1. A gente consegue garantir isso, né? Ou seja, existe aí um k entre 0 e 1, tal que a função g', o módulo dela é menor ou igual que esse k, para todo x que tiver no intervalo suficientemente próximo do nosso p aí, uma vez que g' de p é zero, certo? Isso significa que a gente mostrou aquela condição, né, sobre g' ter o módulo limitado por um k entre 0 e 1 num determinado intervalo, certo? No caso, isso é uma vizinhança de P. Bom, então isso garante, caso o ponto fixo exista, né, que ele é único, pelo teorema do ponto fixo. Agora a gente precisa garantir a existência de ponto fixo. Então lembra que a gente precisa mostrar que quando a gente aplica a função g nesse intervalo, ele cai dentro do próprio intervalo, certo? Então vamos lá, vamos tentar mostrar isso aqui agora. Bom, vamos lembrar, vamos aplicar o teorema do valor médio. Se a gente aplica e considera um x pertencente a esse intervalo, p menos delta, p mais delta, que foi dado aqui anteriormente, né? Então, pelo teorema do valor médio, a gente consegue garantir que existe um epsilon no intervalo xt, de modo que g de x menos g de p dividido por x menos p é g' de epsilon. Quando a gente aplica o módulo em tudo, então a gente consegue garantir essa igualdade, né? Que o módulo de g de x menos g de p é igual ao módulo de g' de epsilon vezes módulo de x menos p. Agora, quando a gente computa módulo de g de x menos p, porque p é também um ponto fixo de g, né? Então a gente tem que p é g de p, né? E por outro lado, isso daqui é g' de epsilon vezes x menos p, mas a gente acabou de provar que nesse intervalo a função derivada é limitada por um k, então isso daqui é menor ou igual que um k vezes x menos p, né? E
Isso, que como esse k está entre 0 e 1, né? Então isso é menor que módulo de x menos p, que por acaso é menor do que delta, porque a gente está pegando x preso aqui nesse intervalo p menos delta, p mais delta. Ou seja, nós acabamos de mostrar, né, que módulo de g de x menos p é menor que delta. Ou seja, que g de x está preso entre p menos delta e p mais delta, né? Então a gente tem aí que G vai possuir um único ponto fixo A, certo? Nesse intervalo. Mas uma vez que o P é ponto fixo, a gente sabe, porque pela cara da G, sendo P também um zero da F, né? O P tem que ser ponto fixo da G, então como a gente sabe que ele vai existir, vai ser único, então esse A tem que ser o P, não tem jeito, certo? E o que mais que a gente sabe pelo teorema do ponto fixo? A gente sabe que essa sequência dada por essa interação funcional vai convergir para o nosso A, que é o nosso P, vai convergir para o nosso único ponto fixo, e esse único ponto fixo é justamente a raiz de f, certo? E aí fica demonstrado o nosso teorema. De fato, então, essa sequência aqui converge, né? Se a gente escolhe o P0 apropriadamente, converge para o único ponto fixo da função g estipulada lá em cima, que por sinal é o zero da função f. Okay? Então, isso é a prova de que realmente o método de Newton funciona. Para fechar aqui, eu deixo esse exercício para refletir. Então, considera essa função aqui, f de x igual a 230x à quarta, mais 18x ao cubo, mais 9x quadrado, menos 221x menos 9. Considera P0 como essa aproximação inicial e considera essa tolerância. Então, a pergunta é, quantas iterações a gente vai precisar para conseguir encontrar um zero para essa função dentro dessa tolerância estipulada, utilizando o método de Newton, certo? Então fica para vocês pensarem para a gente discutir na aula.